Seja bem-vindo aqui a mais um Domingão do Milhão, o nosso quadro aqui de resumo das notícias semanais que estão abalando aí o mercado financeiro. Esse daqui é o quarto vídeo que a gente tá fazendo, o quarto domingo que eu tô aqui com vocês, a foto do nosso querido Faustão aqui. E sem mais enrolações, vamos já iniciar aqui o resuminho das notícias que a gente teve na semana. Eu fiz aqui uma seleção das principais notícias, na minha opinião, é claro, e a gente vai passar aqui uma por uma em cada uma delas, beleza? Antes da gente começar, eu já queria te pedir aqui para você fortalecer esse quadro, se você gosta de estar presente aqui nos domingos, ter aqui esse resuminho das notícias para facilitar a sua vida, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve aí no canal, nesse botão vermelho, para você passar a receber as notificações todos os domingos quando sair um novo episódio do nosso Domingão do Milhão. E aproveita também que você já vai deixar o like, se inscrever no canal, para colocar a sua opinião aí nos comentários. Não sei se você já percebeu, mas se você assistiu os outros Domingões do Milhão, não sei se é assim que fala, Domingões é o plural de Domingão? Domingões do Milhão, tanto faz. Se você assistiu algum desses outros quadros, você está percebendo que a gente está num formato diferente aqui. Nos outros 3 quadros do Domingão do Milhão, eu fiz uma gravação com a minha câmera e eu trocava para a tela do meu computador só quando eu ia ler a notícia. Aqui eu tô fazendo diferente, eu compilei as notícias numa apresentação de slide e a gente vai ter esse formatinho que você tá vendo aí agora, com a minha câmera pequena aqui no canto e passando já o resuminho das notícias no slide, pra gente não ter que ficar lendo na íntegra cada notícia. Eu já fiz aqui um resuminho do resumo, né? Um resumo do resumo das notícias pra gente conseguir conversar aqui de forma mais rápida, né? Mais dinâmica. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você prefere o quadro nesse formato ou prefere no formato antigo? Vindo ali da frente da câmera mesmo e voltando pra gente ler a notícia na tela do meu computador, né? No próprio site que veiculou a notícia. Deixa a sua opinião aí nos comentários, que a depender do feedback eu posso voltar pro quadro antigo, tá? Mas vamos já aqui então iniciar as notícias da nossa semana, dando uma olhadinha no fechamento do Ibovespa. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta de tarde, o dia da sexta-feira ainda não fechou, então a bolsa ainda está se movimentando, mas já dá pra gente ter aqui uma noção de como que o Ibovespa vai fechar nessa semana. Você que tá vendo no futuro provavelmente já vai saber, né? No caso, no domingo. Eu que tô gravando na sexta não sei como o Ibovespa vai fechar ainda, mas a gente vê aqui que nos últimos 5 dias o Ibovespa tá caindo cerca de 1,53%, mais uma semana negativa aqui pro Ibovespa. Não foi uma semana tão negativa quanto a passada, quanto a do último Domingão do Milhão, mas continua sendo negativa. A gente ainda tá vivendo aqui muita crise política, muita instabilidade econômica, um movimento aqui de alta dos juros, né? Uma das notícias que a gente vai comentar aqui é a alta da Selic, da nossa taxa básica de juros, então é bem normal a bolsa estar apanhando um pouquinho aí no curto prazo, então a gente tá aqui com uma semana negativa no Ibovespa. Acho que é a 3ª ou a 4ª semana negativa que a gente tá tendo aqui, se eu não me engano. Mas enfim, como eu repito em todo Domingão do Milhão, isso daqui não é relevante para o longo prazo. O que importa para o investidor de longo prazo é a performance de longo prazo. O comportamento do Ibovespa aqui em 1 mês, 1 ano, 2 anos que seja, não é relevante para você. Se você pretende investir aí, por exemplo, pelos próximos 30, 40 anos, né? Tô só dando um exemplo aqui, uma janela de tempo bem grande. Qual que é a relevância desse micro espaço de tempo de 5 dias, de 1 mês, de 1 ano que seja, que o Ibovespa tá performando negativo, né? A gente sempre tem que pensar a longo prazo. Aqui nesse canal, a gente prega o buy and hold, né? Prega o investimento de longo prazo, então essas movimentações de curto prazo, essa volatilidade, ela não significa muita coisa. Eu trago aqui só como fonte de curiosidade pra gente ver como que o Ibovespa tá performando aí semanalmente, mas de longe não é uma informação importante aqui para quem investe a longo prazo, beleza? Vamos já então aqui para a primeira notícia da semana que eu separei aqui pra gente comentar, que já eu acho que é a notícia mais quente que a gente tem aí para falar, o possível IPO do Nubank. Possível não, na realidade, né? Agora já é concreto. O Nubank nessa semana fez o pedido de registro do IPO lá na Bolsa Americana e também protocolou um pedido para lançar BDRs aqui no Brasil, tá? Essa daqui é a notícia. Nubank faz pedido de registro de IPO nos Estados Unidos e de listagem de BDR na B3. Esse pedido nos Estados Unidos foi confidencial e, portanto, a gente não tem acesso ao prospecto preliminar, que é o documento que as empresas divulgam ali com as suas informações para a gente dar uma analisada pré-IPO, né? É o documento que a galera usa para decidir se vai investir no IPO ou não. Então, como o pedido aqui de protocolação do IPO foi confidencial, a gente ainda não tem acesso ao prospecto preliminar. Não tá nem no sistema da SEC, lá dos Estados Unidos, nem da CVM aqui no Brasil, né? A SEC é a CVM americana. E nesse contexto da oferta nos Estados Unidos, o Nubank também protocolou perante a CVM aqui no Brasil e a B3 um pedido para registro e listagem de emissor estrangeiro, né? Um registro e admissão de BDRs aqui no Brasil. Então o Nubank vai listar o seu capital lá nos Estados Unidos, a gente não vai poder participar do IPO, mas a gente vai ter acesso
as BDRs aqui, e você sempre pode abrir conta em uma corretora americana como Avenue, por exemplo, e comprar depois do IPO, né? Nós brasileiros não conseguimos investir em IPOs lá nos Estados Unidos, mas a partir do primeiro dia de negociação a gente já pode comprar tranquilamente, é só abrir conta numa corretora americana. E aí, por conta do pedido de confidencialidade, o prospecto preliminar não aparece ainda nem no sistema da SEC, nem no da CVM, mas a companhia publicou em seu site um comunicado informando sobre esses protocolos. Uma curiosidade interessante é que agora que o Nubank de fato está realizando o seu IPO, a gente teve um reporte de lucros, né? No começo desse mês, o banco reportou um lucro aqui no primeiro semestre em suas operações no Brasil de 76 milhões de reais, depois de atrair mais clientes para seu cartão de crédito. E no mesmo período do ano anterior, né, de 2020, o Nubank teve um prejuízo de 95 milhões. Então ele saiu aqui no período de um ano de um prejuízo de 95 milhões no primeiro semestre para um lucro de 76 milhões de reais. Se eu fosse você, eu não me deixaria enganar por isso daqui. Isso daqui é bem comum quando as empresas estão perto de fazer IPO. Elas revertem aqui de forma breve a sua curva de lucros, né? Uma empresa que dá prejuízo, por exemplo, porque investe muito em crescimento e de fato não está preocupada com lucro, como é o caso do Nubank, ela reverte aqui de forma bem breve para dar um lucro e conseguir angariar mais recursos no IPO. Porque muita gente pensa que agora vai, né? Agora a empresa começou a dar lucro, então agora ela é uma boa empresa, uma empresa lucrativa, que era o ponto que as pessoas mais reclamavam do Nubank, né? Um banco que não dá lucro. Mas não se deixe enganar por isso daqui. Isso daqui é uma tática bem comum perto de IPO. As empresas tentam aqui contabilmente angariar o máximo possível de pessoas. Então, se o Nubank precisar dar lucro durante um curto período de tempo para conquistar as pessoas, para passar essa mensagem de que agora ela é uma nova empresa que dá lucro perto do IPO, você pode ter certeza que no futuro ela vai voltar para a estratégia que ela adota, né? Que eu já expliquei em vários outros vídeos do canal. O foco do Nubank hoje não é em lucrar. O Nubank é uma empresa de crescimento agressivo que está focado em aquisição de clientes. Eles querem construir uma carteira gigantesca de clientes, por mais que para isso eles tenham que ter prejuízo, e só lá na frente é que eles vão rentabilizar esses clientes, né? Uma empresa de crescimento agressivo aqui que foca muito em top line, foca ali em receita líquida e lucro bruto. Lucro líquido, de fato, não é o objetivo do Nubank. Então esse lucro aqui eu diria que ele é mais uma maquiagem, uma pintura para deixar o Nubank mais bonito no IPO do que qualquer coisa, do que o banco agora passando a dar lucro. Eu acho que a estratégia do Nubank para os próximos anos aí ainda vai ser de muito investimento agressivo em crescimento e de prejuízo por um bom tempo. A própria Amazon levou 6 anos ali sem dar lucro, justamente porque estava numa estratégia parecida com a que a Nubank adota hoje. Beleza? Então eu não me deixaria enganar por esse lucro aqui, para mim é só uma maquiagem que o Nubank tá fazendo. E aí, seguindo aqui na linha dos IPOs, eu quero trazer um IPO bem diferenciado aqui, que é o IPO da Wilson Sons, uma das empresas mais antigas do Brasil. Não é todo Domingão do Milhão que eu comento sobre os IPOs que rolam na semana, né? A gente sempre tem alguns IPOs aí acontecendo ao redor do mundo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E eu acho que esse é o primeiro Domingão do Milhão que eu tô comentando sobre algum IPO. Na semana passada a gente teve o IPO da GetNet e não foi uma notícia que eu trouxe aqui pro Domingão do Milhão. Nesse daqui eu tô trazendo duas. O do Nubank, porque é um dos IPOs mais aguardados do país, então não tinha como não deixar de trazer. E o da Wilson Sons, porque eu achei um IPO bem intrigante. Ela é uma das empresas mais antigas do Brasil. Ela foi fundada aqui em Salvador, que é onde eu nasci e moro, como vocês já devem saber, quem me acompanha há mais tempo, e ela veio de um processo um pouco delicado que você vai entender aqui agora. É o seguinte, a notícia que foi veiculada foi essa daqui. Ações da Wilson Sons, porte 3, fecham com alta de quase 6% em estreia no novo mercado da B3. E qual que é o ponto delicado aqui que eu comentei? É o seguinte, essa listagem da Wilson Sons, ela aconteceu depois de uma reestruturação em que a antiga Wilson Sons Limited, que tinha aqui o código WSL, uma empresa lá do exterior, foi incorporada pela sua controlada. Você vai entender isso daqui, foi um IPO inusitado, né? Um processo aqui um pouco delicado. É o seguinte, a listagem ocorre após uma reestruturação em que a antiga WSL foi incorporada pela sua controlada, a Wilson Sons Holding Brasil, visando aqui simplificar e otimizar a estrutura societária da companhia, aumentar a liquidez das ações e ampliar o acesso ao mercado de capitais. Então, essa Wilson Sons, ela era listada lá fora, no exterior, e ela foi incorporada por uma empresa que ela mesma controlava, que é a Wilson Sons Holdings aqui do Brasil. Então, foi um processo aqui bem delicado, por isso que eu achei interessante de comentar sobre esse IPO. Não é todo dia que a gente vê uma empresa que estava listada lá fora sendo incorporada por uma brasileira e fazendo IPO aqui. E como eu comentei, a Wilson Sons também é uma das empresas mais antigas em atividades no Brasil. Ela foi fundada há 184 anos aqui em Salvador, na Bahia, onde eu moro, e ela é a maior operadora integrada de logística portuária e marítima do
país. Ela tem sede lá nas Bermudas, né? Por isso que era uma empresa listada lá fora, mas ela foi fundada em 1837, né? Se eu tô fazendo as contas corretamente aqui, em Salvador, na Bahia, beleza? Foi fundada por 2 irmãos escoceses. Ela tem sede lá fora, mas ela foi fundada aqui em Salvador. Então, um IPO que eu achei bem interessante. E aí é o seguinte, eu trouxe aqui uma mensagem do CEO da empresa, que ele falou o seguinte na notícia: acreditamos que este movimento de reestruturação poderá destravar um valor significativo para todos os nossos stakeholders, né? Todas as partes relacionadas no negócio, e isso está alinhado ao comprometimento bicentenário quase da Wilson Sons em exercer o seu papel fundamental no desenvolvimento e competitividade do Brasil. Foi o que falou aqui o Fernando Salek, ou Salek, que é o CEO aqui da Wilson Sons. A presença da Wilson Sons na Bolsa Brasileira ocorria antes por meio de certificados de depósito de ações, as BDRs, que eram patrocinadas pela WSL, uma empresa lá de fora. E com a aprovação dessa operação, todos os acionistas e titulares das BDRs da WSL receberam aqui as ações da Wilson Sons no Brasil, listadas no novo mercado, mais alto nível de governança aqui na B3, na mesma proporção. Então é uma operação delicada aqui. A gente costuma ver o contrário, uma empresa brasileira indo lá para fora e os investidores recebendo BDRs dessa nova empresa. Agora, quem tinha BDR receber ações de uma empresa aqui é um pouco inusitado. Foi uma das primeiras vezes aqui, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi isso acontecendo na bolsa. Então achei interessante de comentar. A listagem no novo mercado também é um ponto bem interessante, porque reforça aqui o comprometimento que a empresa está tendo com melhores práticas de governança. Mas, na minha opinião, continua sendo uma empresa bem razoável, tá? Não sou muito fã aqui do negócio da Wilson Sons, não, do resultado da empresa. Não invisto e não penso em investir só porque essa reestruturação foi feita, beleza? Eu só achei aqui que foi algo curioso e resolvi trazer pro vídeo, mas eu não acho que é uma empresa muito legal aí pro longo prazo, não. Eu, pelo menos, não me identifico, não entendo muito bem a empresa, não gosto muito dos resultados que ela apresenta. Beleza? Vamos aqui, então, seguir para uma nova parte do nosso vídeo, que é a parte de aquisições da semana. Vamos comentar aqui sobre 3 aquisições interessantes que nós tivemos nessa semana, da Sinqia, da Ambipar e da Redditor. Foram 3 aquisições aqui que eu achei bem legais de serem comentadas. Vamos começar pela Redditor. Foi o seguinte, a Redditor comprou 100% do Hospital Santa Isabel lá em São Paulo. Segundo o comunicado da companhia aqui, essa aquisição exclui só os imóveis operacionais e deste valor vai ser reduzido o endividamento líquido do hospital, beleza? Uma aquisição aqui que eu achei bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nesse Hospital Santa Isabel. Se você é de São Paulo, você provavelmente conhece muito bem, mas quem é de fora aí talvez não conheça, né? A Redditor, ela comunicou aqui nesta quarta-feira, dia 27, a aquisição por meio da sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea, Clínica São Vicente, a aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel, cujo valor aqui é de 280 milhões de reais. A Redditor informou ao mercado que o Hospital Santa Isabel é um hospital geral, exclusivamente particular, referência em atendimento médico na região central da cidade de São Paulo e conta com 119 leitos com capacidade para expansão de leitos adicionais. Então, uma aquisição aqui bem interessante para o negócio da Redditor. A notícia veiculou aqui para a gente também uma análise da Credit Suisse, né? Ela avaliou aqui a compra como positiva por parte da Redditor, pelo valor aqui de 280 milhões, e segundo o banco, a localização privilegiada do Hospital Santa Isabel, que é lá em Higienópolis, permite agilidade para reposicionar o hospital já equipado para procedimentos de maior custo, e além disso, a relação com a Santa Casa, se preservada, pode trazer equipes médicas. Então, segundo o Credit Suisse aqui, foi uma aquisição muito positiva para Redditor. Eu não tenho Redditor na carteira, né? Eu tenho outras empresas do setor de saúde, mas é aqui um ativo interessante para quem entende do negócio e quem está acompanhando de perto. Uma outra aquisição que a gente teve aqui na semana foi da Sinqia. A Sinqia anunciou a compra de 51% da Kitjá por cerca de 38 milhões de reais e as ações aqui da Sinqia fecharam o dia com um salto de 14,7%. Então o mercado enxergou isso daqui com bons olhos. Desses 38 milhões, a empresa vai pagar aqui metade na forma de dinheiro e metade na forma de ações. Foi o acordo aqui que as duas empresas fizeram. E essa Kitjá, caso você nunca tenha ouvido falar, como foi o meu caso antes de ler aqui essa notícia, ela é especialista em recuperação de crédito de terceiros e, de acordo com o comunicado que a Sinqia divulgou para o mercado, ela já recuperou mais de 222 milhões de reais de crédito nos últimos 12 meses encerrados em junho de 2021. Então, um negócio aqui que tem uma certa sinergia com a Sinqia, né? A Sinqia desenvolve sistemas para o mercado financeiro, uma empresa aqui que é especialista em recuperação de crédito traz uma boa sinergia. Eu acho que são negócios aqui que se combinam. E a própria Sinqia anunciou o seguinte para o mercado: a sua plataforma da Kitjá é
utilizada por alguns dos principais credores do Brasil e agora estará à disposição dos mais de 500 clientes da Sinqia, principalmente bancos, financeiras, fintechs, fundos de participação e administradoras de consórcio, entre outros. A Sinqia apontou para o mercado também que essa aquisição aqui de 51% da Kitjá, ela inaugura a entrada em um novo mercado de atuação, um novo segmento que a Sinqia está querendo trabalhar, que movimenta bilhões de reais por ano, e isso daqui reforça o portfólio de produtos da unidade Sinqia Digital, né, uma unidade aqui da própria Sinqia. A empresa registrou receita líquida de 20,3 milhões de reais, falando aqui da Kitjá, e um EBITDA de 5,4 milhões nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2021. Então são resultados aqui interessantes. E adicionalmente a isso, adicionalmente a essa compra de 51%, a Sinqia também negociou aqui o direito de adquirir os 49% restantes do capital social, mediante aqui o exercício de opções de compra, com preços de exercício vinculados à receita líquida e à margem EBITDA da Kitjá de 2024 e 2025. Mais ou menos o que a XP fez com o Itaú. O Itaú comprou uma parte da XP e negociou ali o direito de exercer opções de compra no futuro para comprar mais um pouquinho da XP. Então é basicamente a mesma coisa que a Sinqia está fazendo com a Kitjá. Já comprou 51% da empresa e tem aqui o direito de comprar mais no futuro através de opções de compra. Essas notícias de aquisição, como sempre, elas veiculam também a análise de algum banco. No caso dessa notícia aqui, a análise foi do Itaú, e o Itaú destacou essa notícia, essa aquisição, como positiva e um sinal de que a empresa, a Sinqia, está tomando mais um passo para implementar sua estratégia inorgânica de aquisições, comprar empresas e agregar isso ao seu ecossistema. A compra da Kitjá está em linha com o projeto de expansão vertical da Sinqia Digital e deve permitir que a empresa entre em um segmento inexplorado, como a própria Sinqia divulgou ao mercado, que é esse segmento aí que movimenta bilhões. Seguindo aqui na linha das aquisições e já entrando na última aquisição da semana que eu quero comentar, vem da Ambipar. A Ambipar adquiriu uma empresa de soluções ambientais lá em Alagoas, né? O acordo foi celebrado através da sua controlada indireta, que é a Ambipar Environmental Nordeste. E a notícia traz o seguinte pra gente: a Ambipar e a Environmental ESG Participações anunciaram a assinatura de contrato de compra e venda para aquisição de 100% da MCZ Soluções Ambientais, que é a empresa aqui de Alagoas que a Ambipar comprou, só que o valor dessa operação infelizmente não foi revelado, ficou aí como uma informação confidencial. Esse acordo foi celebrado através de uma controlada da Ambipar, como a gente já viu, que é essa controlada Ambipar Environmental Nordeste, e a MCZ, que foi a empresa comprada, ela atua aqui no gerenciamento de resíduos exclusivamente em operações privadas. E segundo um comunicado que a própria Ambipar divulgou ao mercado, essa aquisição ela serve para ampliar a presença da companhia na região Nordeste, especialmente aqui no estado do Alagoas, que é onde a empresa trabalha, a MCZ, e fortalece a posição de liderança na oferta de soluções para gerenciamento e valorização total de resíduos. Eu também não invisto em Ambipar, mas pelo que parece aqui, deve ser uma aquisição bem interessante para a empresa. Um único ponto que eu achei curioso desse comunicado que a Ambipar divulgou ao mercado foi o seguinte: ela esclareceu que esta aquisição não vai ser submetida à aprovação dos seus acionistas. Normalmente é o que acontece, né? Quando as empresas vão fazer uma aquisição, elas sobem essa decisão para o conselho de administração, para os acionistas deliberarem ali o que é que eles acham dessa aquisição. No caso da Ambipar, isso daqui não vai subir para o conselho de administração. A empresa decidiu sozinha. Eu achei um pouco estranho aqui, um posicionamento um pouco delicado, mas como eu não invisto na Ambipar, não acompanho diariamente a empresa, eu não sei muito o que pensar. Se você for um acionista da Ambipar, você chega aí nas suas próprias conclusões sobre esse tema, fica ao seu critério. Enfim, vamos sair aqui desse papo de aquisições, porque já tá ficando chato já, né? Ficar falando aqui sobre compra e venda de empresas, enche o saco. Já falamos de 3. Vamos entrar aqui agora nos temas de macroeconomia. Vamos falar sobre Selic. A gente teve aí nessa semana também o aumento da Selic, saiu de 6,25% ao ano para 7,75% ao ano. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que você deve fazer daqui para frente com essa nova Selic. A notícia que foi divulgada no mercado foi essa daqui. O Banco Central eleva a Selic em 1,5 ponto para 7,75% ao ano e projeta outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. Então, na próxima reunião do Banco Central, né, a gente deve ter mais um aumento desse aqui de 1,5 ponto, levando a Selic para 9,25% ao ano. E essa decisão aqui de agora de subir para 7,75 seguiu o que grande parte do mercado financeiro estimava, ainda que não houvesse um consenso nas apostas. Algumas instituições estavam prevendo uma Selic maior, né, um aumento de 2 pontos, 2,5 pontos e etc. Mas enfim, de acordo com a notícia aqui, essa foi a 6ª vez consecutiva que o comitê subiu a taxa básica de juros da Selic, que chega ao seu maior patamar desde setembro de 2017 e também foi a maior elevação na taxa básica de juros desde dezembro de 2002, quando houve um aumento de 3 pontos da Selic e ela chegou a 25% ao ano. Tempos sombrios aqui do Brasil que a gente tinha
Selic a 25% ao ano. Como a gente já viu aqui, a autoridade monetária, o Banco Central, também destacou antever um outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião, então a Selic aqui provavelmente vai continuar subindo em meio a todo esse ambiente inflacionário, de desvalorização do real, de crise política, crise econômica, inflação estourando, o preço de tudo indo lá nas alturas. A gente deve ter uma Selic continuando subindo para desestimular o consumo. A Selic aqui é uma arma que o Banco Central utiliza para tentar controlar a inflação. Quando os preços estão subindo demais, quando a inflação está muito alta, o governo sobe a Selic aqui, a taxa de juros, para deixar o dinheiro mais caro, para as pessoas pegarem menos empréstimos, para as pessoas consumirem menos. E aí, consumindo menos, a inflação ela pode ser controlada aqui pelo Banco Central. A Selic é uma arma para tentar controlar a inflação. Então, quando a inflação está estourando, o Banco Central joga a Selic lá em cima. Como a gente está tendo inflações aí absurdas, preço da gasolina estourando, preço da carne estourando, tudo muito caro, a Selic provavelmente vai continuar subindo como uma tentativa para controlar essa inflação. Mas enfim, essa decisão de hoje aqui do Banco Central, que no caso não foi hoje, né, nessa semana, ela veio acima do projetado por economistas que foram consultados pelo relatório Focus, um relatório aqui que é divulgado ao mercado com as estimativas de Selic, inflação, vários indicadores econômicos que é divulgado ao mercado periodicamente, e essa decisão de hoje da Selic para 7,75% ao ano, ela veio acima do que foi projetado por economistas no último relatório Focus. Eles estavam estimando um aumento de 1,25 ponto percentual para 7,5% ao ano, para a Selic chegar nesse número, e nessa divulgação de agora, o que subiu foi 1,5 ponto percentual e a Selic chegou a 7,75%. Então veio acima do que os economistas estavam estimando. Mas como a gente viu ali na manchete da notícia, isso não era um consenso, né? Existiam algumas pessoas ali estimando que a Selic ia subir para 8,75, tinha gente falando que ia chegar em 9, algumas pessoas mais insanas dizendo que não ia subir tanto, que ia subir para 7, mas a gente viu aqui a realidade, né? A Selic subiu para 7,75% ao ano e as estimativas são que ela chega aí ao final de 2022 em 9,5% ao ano. Enfim, são só as estimativas do mercado aqui, não vale a pena a gente ficar debatendo muito sobre isso, porque a estimativa muda o tempo inteiro, né? A gente sabe que não tem previsão econômica certeira, 100% certo o tempo inteiro, não é assim que as coisas funcionam. E essa notícia aqui de veiculação do aumento da Selic, ela finalizou com o seguinte, algo que a gente já comentou, né? O motivo para essa Selic ter subido tanto, que foi justamente aqui a inflação. A gente teve aqui os dados do IPCA, que é o nosso índice aqui que mede a inflação, foi divulgado na terça-feira, com a alta de 1,20% em outubro. Então a inflação tá crescendo aqui na maior variação para o mês desde 1995. Esse número aqui de inflação também veio bem acima do que os economistas estavam esperando. Então, como a inflação veio acima do que estava sendo esperado, a Selic também vai subir mais do que o esperado, justamente para tentar controlar o consumo. A Selic aumenta para tentar diminuir a inflação. Quando a inflação está alta, eles aumentam a Selic. Essa que é a lógica econômica do mercado. E aí, quando a gente fala de investimentos, a gente tem várias relações sendo estabelecidas. A renda fixa começa a ficar mais atrativa porque os títulos vão pagar mais, as ações e a bolsa de valores tendem a ficar menos atrativas, podem sofrer impactos se desvalorizar, mas na minha opinião, nada aqui que seja suficiente para você mudar a sua estratégia. Se você está investindo em bolsa, vender o que você tem em bolsa e colocar em renda fixa. Se você tem renda fixa, vender o que está em renda fixa e colocar em bolsa. Não acho que isso daqui seja necessário. Como a gente investe para o longo prazo, o nosso foco deve ser a estratégia que a gente montou. Eu tenho 100% do meu capital em bolsa de valores, em renda variável, e eu não pretendo mudar, mesmo se a Selic continuar subindo. Se a Selic continuar subindo, eu vou aproveitar para comprar os ativos da bolsa mais baratos, já que eles vão sofrer aqui no curto prazo, porque a renda fixa vai estar se valorizando, beleza? Não acho que é uma notícia aqui de outro mundo, nada para você se desesperar, nada para você girar a sua carteira, vender toda a bolsa, colocar em renda fixa. Não acho que é assim que funciona. Isso é só alarmismo desses clickbaits que a galera faz no YouTube, né? Coloca uma cara assim de medo, escrito Selic, agora o fim da renda variável, não sei o que. Não acredito em nada disso, beleza? Vou continuar investindo em bolsa normalmente, mesmo se a Selic chegar em 10, 11, 12% ao ano, eu não pretendo mudar. E é claro, eu também não acho que você deveria, não vejo nenhum motivo plausível para esse desespero todo de sair da bolsa e ir para renda fixa, como tem muita gente pregando. Beleza? Vamos finalizar aqui então o nosso Domingão do Milhão com a última notícia da semana que eu trouxe aqui pra gente comentar, que é sobre a possível privatização da Petrobras. E nesse caso aqui, eu diria que é uma possibilidade bem remota. Foi uma declaração do Bolsonaro aí nessa semana, mas na minha opinião foi um memezinho, né? Uma enganação, tentando animar um pouquinho o mercado ali. Essa fala do Bolsonaro, não vejo isso daqui com muitas possibilidades reais de acontecer, ainda mais considerando que a gente está chegando perto de eleições, né? Então, a gente já tem aqui um histórico brasileiro de muitas promessas sendo feitas pelo presidente antes das eleições para tentar garantir a reeleição, então não vejo aqui como que essa notícia deve ser verdadeira, né? Em 3 anos de governo aí, o Bolsonaro não falou nada
sobre privatização na Petrobras e agora que tá chegando perto das eleições, eles soltam uma dessa. Enfim, fico com o pé atrás aqui, não acredito muito, mas vamos dar uma olhadinha na notícia. Foi o seguinte: privatização da Petrobras entrou no radar, diz Bolsonaro. Mas privatizar qualquer empresa não é como alguns pensam, que é pegar a empresa, botar na prateleira e amanhã quem der mais leva embora. Aqui ele tá certo, realmente privatizar uma empresa não é tão simplório assim. Mas vamos ver na íntegra aqui a fala do Bolsonaro. Quando ele foi questionado sobre a privatização da Petrobras, ele falou o seguinte: isso entrou no nosso radar. Será que entrou mesmo ou será que é por causa das eleições? Nunca saberemos. Mas privatizar qualquer empresa não é como alguns pensam, que é pegar a empresa, botar na prateleira e amanhã quem der mais leva embora. É uma complicação enorme, ainda mais quando se fala em combustível. Se você tirar do monopólio do Estado que existe e botar no monopólio de uma pessoa particular, fica a mesma coisa ou talvez até pior. Foi o que disse Bolsonaro aqui, a Rádio Caçula de Três Lagoas. Enfim, ele tá correto nesse ponto aqui, realmente tirar de um monopólio estatal e dar para outro, né, um monopólio privado, não resolve muita coisa. Então, de fato, não é uma análise tão simplória assim. Mas eu não sei se eu acredito nesse papinho. Como eu já falei, para mim isso daqui é mais papo de eleições, né, querendo garantir uma reeleição com a camada mais liberal, a galera que gosta de privatizações e etc. A notícia traz o seguinte pra gente: essa é pelo menos a segunda vez que o presidente levanta a possibilidade de privatização da petroleira, um tema que estava nos planos do ministro da Economia Paulo Guedes, mas não tinha sido analisado por Bolsonaro até agora. O aumento dos combustíveis, no entanto, levou Bolsonaro a falar nesse assunto. O aumento dos combustíveis e a chegada das eleições também, né? Enfim, sou só eu supondo coisas aqui, né? Não vamos bater o martelo. Pode ser que ele realmente esteja preocupado com o aumento dos combustíveis. Vai saber. Enfim, o Domingão do Milhão vai ficando por aqui. Acho que é isso que eu tenho pra comentar nesse vídeo. Não teve mais nenhuma notícia muito relevante na semana que é indispensável pra gente comentar. Se você gostou de mais um vídeo aqui desse quadro, no seu domingo, pra alegrar aí o seu almoço de domingo, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal aqui, nesse botãozinho vermelho que tem escrito inscrever-se. Não é tão difícil. É um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele aí, se inscreve no canal que você vai passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links também, incluindo do meu Instagram para você começar a me seguir por lá e o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Você tem 7 dias grátis para testar tudo pelo link aqui da descrição. Beleza? E aqui na tela, pra gente finalizar o nosso vídeo, eu vou estar colocando em algum lugar um outro vídeo para você assistir na sequência, se você quiser continuar estudando aí no seu domingão, fazer a sua tarde de domingo bastante produtiva. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, eu vejo você num próximo vídeo.